Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre João Alberto, reitor deste santuário, Padre Ricardo, vice-reitor, saúdo os sacerdotes concelebrantes, irmãos e irmãs. Há pouco encerramos a celebração litúrgica da Páscoa do Senhor, que teve 3 momentos importantes: a ressurreição de Jesus, sua ascensão ao céu e a vinda do Espírito Santo. E neste dia, a liturgia nos convida a levantar a cabeça para o alto e contemplar com amor a identidade completa e íntima de Deus, que é a Santíssima Trindade. Evangelho significa anúncio de uma alegre notícia, de uma boa nova. E a boa nova mais importante, mais bela que Jesus anunciou foi a existência da Santíssima Trindade. Afirma São Paulo no capítulo 1 e 2 da Carta aos Romanos, que através da luz da nossa razão, nós podemos descobrir a existência de Deus e algumas de suas propriedades. Contemplando as coisas criadas, nós podemos chegar a descobrir a existência do Criador, o seu poder, a sua beleza, o seu amor. Mas através da luz natural da nossa razão, nós não podemos compreender aquilo que Deus é em si mesmo, a sua identidade completa. Isso só é possível através da revelação. O próprio Deus que revela quem de fato Ele é. Deus é o grande mistério, infinitamente diferente de tudo que existe. Portanto, irmãos e irmãs, só Deus conhece a Deus. Por isso Jesus afirma
no capítulo 10º do Evangelho de Mateus e no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho revelar. Portanto, nós conhecemos de fato quem é Deus, a sua identidade íntima e completa, porque Jesus nos revelou. O Antigo Testamento atribui a Deus o título de Pai, porque Deus é o Criador de tudo o que existe. Deus fez aliança com o povo de Israel, mas Jesus nos revelou o sentido novo da paternidade de Deus. Deus é Pai porque desde toda a eternidade Ele tem um Filho que é Jesus. Ainda mais, irmãos e irmãs, Jesus nos revelou a natureza íntima do Pai. Ele é um Pai compassivo, que veio ao encontro do ser humano, sobretudo dos pecadores. Nós podemos dizer até que Jesus inverteu o sentido da religião. A religião sempre foi concebida como o caminho que o ser humano percorre para ir até Deus. Jesus mostrou que é o contrário. É Deus quem tem sempre a iniciativa. A religião é o caminho que Deus percorre para vir ao encontro do ser humano. Jesus nos revelou ainda, irmãos e irmãs, a lógica do Pai, que é diferente da lógica humana, o modo de pensar humano. A lógica humana é fria, é racional, fria, legalista. Quem erra deve pecar, dente por dente, olho por olho. Jesus revelou que a lógica do Pai é a lógica da misericórdia, tão bem retratada na parábola do filho pródigo, que se encontra aqui nesse mosaico belíssimo do santuário. A lógica do Pai do filho pródigo é a lógica do coração, da misericórdia. Deus tem um coração sensível às misérias humanas. Não existe limite para o perdão de Deus. Deus não se cansa de perdoar. É isso que nos mostra a parábola do filho pródigo. O Antigo Testamento se refere, como ouvimos na primeira leitura, a uma sabedoria muito especial. Uma sabedoria que existe junto de Deus desde toda a eternidade. Deus criou tudo através da sabedoria. Essa sabedoria brinca com o globo da terra, tem prazer, ama em estar com os filhos dos homens. Essa sabedoria do Antigo Testamento foi uma preparação para a revelação da sabedoria eterna que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o revelador do Pai. Jesus é sempre relativo ao Pai. A missão de Jesus foi nos revelar quem é o Pai. Por isso mesmo, ele disse ao apóstolo Filipe: quem me viu, viu o Pai. E São Paulo escreve na carta aos Colossenses que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. No Antigo Testamento, sempre aparece o desejo do salmista de ver a face de Deus. Ele pede muitas vezes que Deus mostre a sua face. Mas no Antigo Testamento, Deus não mostrou a sua face. Se revelou apenas através da palavra. Mas no Novo Testamento, Deus revela a sua face, que é Jesus Cristo. Imagem visível do Deus invisível. Então a missão de Jesus, irmãos, foi revelar quem é o Pai.
Se nós queremos contemplar a face de Deus Pai, basta olhar para a face de Jesus registrada nos Evangelhos. Se nós queremos ouvir a voz de Deus Pai, basta ouvir o Evangelho de Jesus. Por isso mesmo, no evento da Transfiguração, o Pai proclamou lá do alto do céu: este é o meu Filho amado, escutai-o. Quem escuta Jesus, o seu Evangelho, está escutando a voz de Deus Pai. O Antigo Testamento se refere também a ruá, palavra hebraica que significa espírito. Mas o Espírito Santo no Antigo Testamento não é revelado como pessoa, é revelado como uma força divina, através da qual Deus age no mundo, age na história. É essa força divina, segundo o profeta Ezequiel, que mantém o profeta de pé e atitude de coragem para anunciar o Evangelho de Deus. A revelação dessa força divina no Antigo Testamento foi uma preparação para a revelação do Espírito como pessoa no Novo Testamento. E foi Jesus quem revelou diversas vezes a pessoa do Espírito Santo, o Espírito como pessoa. Na última ceia, ele disse aos apóstolos que ia pedir ao Pai para enviar o outro Paráclito. O primeiro Paráclito é Jesus, o nosso defensor, o nosso Consolador, o nosso intercessor. O outro Paráclito, alguém igual a Jesus em dignidade e valor, é o Espírito Santo. Ele também é o nosso defensor, consolador, ele é o nosso intercessor. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus deu um nome próprio ao Espírito Santo. Chamou o Espírito Santo de Paráclito, o Consolador, o nosso defensor. São João, no capítulo 4 da sua primeira carta, afirma que Deus é amor. Afirmar que Deus é amor é a mesma coisa de afirmar que Ele é uma trindade, porque o amor só existe na relação entre as pessoas. E Deus é amor. As três pessoas divinas estão de tal modo unidas entre si que não formam três deuses, formam um único Deus. Não existe um amor mais perfeito do que este. Não existe uma comunhão mais perfeita do que esta. Mas Deus, que é trindade, que é amor, criou o ser humano por amor e para o amor. De modo que a Trindade Santíssima nos recorda que o sentido da nossa vida é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, com a nossa inteligência, com o nosso coração, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos. E depois amar o próximo como Jesus, ao modo de Jesus. Este amor original, o Novo Testamento chama de ágape, caridade. Portanto, caridade é um amor divino. E como nos ensina São Paulo na segunda leitura desta missa, tirada do capítulo 5 da carta aos Romanos, é o Espírito Santo que derrama em nossos corações esse amor divino que é a caridade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.